Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Bom, como eu já falei antes, o tema educação é sempre importante e reforço sempre o poder da leitura. E o que eu quero dizer é a leitura de livros mesmo. Você não precisa começar, obviamente, começando a ler livros complexos de filosofia, começar a ler Kant, mas também não só a leitura, que é de certa forma uma atividade individual, e nem livros grossos, como por exemplo os grandes romances do Dostoiévski, ou Guerra e Paz, Ana Karenina, do Tolstói, mas para citar exemplos, né? Mas começar a ler livros. Ele de certa ler livros. Eles de certa forma irão te dar novas ideias. E você é uma forma de, como muita gente falou, uma viagem para outro mundo, conforme você se penetra nele. E o segundo ponto que eu acho tão ou mais importante é o de você discutir essas ideias. Eu digo isso porque basicamente uma pessoa com ideias que confabule e tenha base para argumentar, se você for ver, a argumentação dela fica um pouco mais agradável. E não tenham medo de serem pedantes, tá? Como muita gente pode pensar. Você só não vai ser, é claro, aquela pessoa livresca que acha que nos livros está. É por isso que existe a ideia de... Eu dou a ideia de você discutir sempre os livros que está lendo. É claro que outras mídias são excelentes, inegavelmente, contudo, o livro ainda é a principal por conter algo mais denso, por ser uma atividade ativa a leitura. A leitura é uma atividade ativa. É como, por exemplo, tanto que dizem, e a escrita também certo? Porque você, por exemplo, está segurando o livro, está tendo que manter a sua concentração, está tendo que ler as palavras e interpretar o texto. E por que eu digo isso? Porque, como eu disse, no Brasil você não, por causa da meia educação que nós temos, isso tanto a nível de que? A nível de escola pública e nível de escola particular, tá? A escola particular, com raríssimas exceções, ela basicamente te faz para preencher provas, passar em provas, seja um Enem, um vestibular, seja um concurso. Perfeito? Então, assim, no Brasil se investe numa semi-educação. E ainda acham que é muito e fazem um esforço para isso. Nisso você cria a massa de pessoas recalcitrantes que nós temos aqui. E recalcitrantes é algo que beira o ludismo, que beira, eu não vou me repetir nos termos, mas é uma pessoa que tem medo do novo, que tem medo das inovações e das mudanças, certo? Por isso já disse que conservadorismo, liberalismo e até mesmo religiões não se desenvolvem no Brasil. O conservadorismo mesmo também. Existe muito pouco o que se conservar.
Veja, por exemplo, e isso não é, claro, uma exclusividade da Terra Brasilis. Vejam, por exemplo, celebridades que têm problemas com drogas, têm problemas com pessoas que se voltam para o terapismo, ou pessoas que ficam deformando o rosto e o corpo em busca de uma existência, de uma razão existencial. Certo? E bom, infelizmente nisso você acaba tendo o quê? Por exemplo, as candombleias de Deus, ou então gente fazendo um monte de procedimentos estéticos que acabam deixando elas deformadas. Certo? É que nem a gente fala da harmonização. Uma amiga muito sagazmente falou que a harmonização facial era pagar para ficar feio. Mas existem outras coisas. E que basicamente é o que? É o vazio de uma existência, de uma de um vazio mesmo, de uma mente vazia, de uma gente que vai em terapeutas, em médicos, procurando o que? O sentido de uma vida. Ou então acabam numa igreja fazendo gira e gritando porque acham que o Deus deles é surdo. Certo? Então é por isso que eu recomendo a leitura. Certa feita, ela é como fumar. É uma atividade ativa. E disse, bom, eu como fumante digo que as duas coisas são ativas. Por exemplo, fumar alivia que tem em termos da cabeça faz bem, né? Por exemplo, grandes escritores eram grandes fumantes. Mas também é uma atividade ativa. Não é algo passivo como vocês vendo esse vídeo e ouvindo isso. E provavelmente achando que é uma bobagem. Mas o papel do fumo para aliviar a ansiedade, por exemplo, é do que? Você puxar a fumaça e os sabores do seu cigarro, do seu charuto, como no meu caso, e soltar. Isso daí vai se aliviando ansiedades, e nisso daí também te permite ficar com a mente focada numa ação. Certo? É que nem muita gente disse que fumava, por exemplo, para ocupar as mãos numa reunião social, num bar, qualquer coisa. Certo? E bom, é isso. Então a leitura também é uma atividade ativa. Como eu disse, você precisa de concentração, você precisa ler o texto, prestar atenção às palavras, certo? E se você quiser escrever no livro, aconselho a fazer com lápis, mas sempre faça. Também questionamentos, perguntar palavras. Depois você vê de quando é o livro, quando ele foi escrito, se houve alguma mudança na gramática, que elas acontecem. A mais recente, se não me engano, na língua portuguesa foi em 2009. Aquele tratado que começou em 1990, para você ver, 19 anos, certo? E bom, quando eu digo no discutir, pode ser até pelo virtual. O ideal é claro, sempre tete a tete. Mas quando você perceber que essas pessoas que você gosta, essas pessoas que você quer perto, não têm ideias diferentes, acham isso, então é conveniente se afastar delas. E eu digo isso por quê? Porque
Imagine que você está num terminal de ônibus voltando para casa em horário de pico. E você subiu no ônibus na sua vez e ficou um degrau acima delas. E você pôde olhar todos os olhos, mesmo os cabeças, olhos, corpos cansados, expressões de nervosismo, de pressa, tudo isso você acaba percebendo. Tudo isso porque você subiu um degrau. Então a leitura te põe muitos degraus acima. E a discussão de ideias. E como eu sempre digo, busque discutir. Leia e discuta. Não importa se sejam, e como eu digo, não precisa ser livros grandes. Pode começar lendo o que você gosta. Por exemplo, eu comecei a ler literatura quando me caiu literalmente no final de ano um box do Jogos Vorazes. Eu lia muito pouca literatura, lia historiografias, lia ensaios filosóficos, ensaios de biologia, de física, mas lia muito pouco, quase nada de literatura. E Jogos Vorazes, por exemplo, me fez ter interesse por isso. Então, aí hoje agora leio, mas já leio de novo Dostoiévski, entre outros clássicos da literatura brasileira. Até Machado de Assis, que eu achava que é uma leitura para adultos, pelo seu seu linguajar avançado, pelas suas ideias avançadas também. É por isso que ele é bom. Então, assim, de fato existe uma literaturas assim, e depois você passa para outras formas de leitura, certo? Então disso eu digo, leiam, discutam e leiam de tudo mesmo. Mesmo se você for ateu, leia um teólogo, leia como eu estou aqui com as Confissões de Santo Agostinho. Não há problema nisso nenhum. Ou se você é religioso, leia o livro do Richard Dawkins. Mas leia sempre e discuta, certo? Porque a vida do ser humano ela é feita em sociedade. E essa sociedade pode mudar com ele mudando. Isso vai sim te formar, te consolidar uma ideologia, quem sabe, ou mais ainda, uma mentalidade. Obrigado e tente ser feliz.